quando Deus viu seu pequeno velho e cansado servo aproximando-se do fim, todos o haviam abandonado e tudo mais, ele o deixou ali embaixo? Ele enviou uma carruagem aqui embaixo, apanhou seu cansado servo. Você nem mesmo tem que andar como fez Enoque. Eu simplesmente te levarei para casa em uma carruagem. Isto é certo. Ele coroou seu ministério com um passeio de carruagem para casa. Isso não é tão ruim, vocês sabem. Sim, sim, ele não teve que andar para casa. Ele simplesmente enviou uma carruagem e o tomou porque ele estava cansado. Eu gosto disto, amém? Pobre, pequeno, velho e cansado servo, ele o tomou e o levou para casa. E somente o tempo que Daniel permaneceu fiel a Deus, ele entrou em... Eles disseram, aquele homem, vocês conhecem? Ele certa vez era um grande companheiro aqui neste reino. Ele disse todas as espécies de coisas, e trouxe os adivinhadores e os ensinou coisas, e os medo-persas, e como ele fez. Mas sob o reinado de Dario, foi Daniel que permaneceu fiel a Deus. Foi Daniel que ficou com a palavra de Deus e não se misturou com nada mais. E ele disse, bem, seu ministério está arrasado, porque eu vi no jornal local, ele será lançado na cova dos leões em poucos dias. Vai para a prisão federal ou algo, vê você? Mas nós iremos lançá-lo na cova dos leões. Mas o que fez Deus? Deus selou o seu ministério com a mudança do coração do rei, que Deus enviou a cada língua pessoas através do mundo, que cada homem devia temer o Deus de Daniel, porque ele era um Deus que podia libertar. Amém? Então, vê você, é naquela hora quando os homens abandonam o homem, o servo de Deus, os quais permanecem fiéis à palavra, que Deus sela seus ministérios com a hora da coroação. Sim, foram os filhos hebreus sob o reino de Nabucodonosor, quando eles não queriam se curvar àquela imagem, eles permaneceram fiéis a Deus, porque a palavra de Deus disse, não se incline perante qualquer imagem para adorá-la. Eles permaneceram fiéis à palavra, e estava no jornal local, nos noticiários, tudo a respeito disto, seja lá o que fosse em seus dias. Eles possuíam maneiras para espalhar as notícias, não no jornal local, claro que não, somente digo assim para vocês terem alguma ideia, mas era lá dentro que eles iriam queimá-los na fornalha ardente 7 vezes mais quente, pois dias antes daquele, eles jogaram dentro todo o material para fazer a fornalha tão quente que era 7 vezes mais quente, aquecida 7 vezes. Bem, ela te consumiria se você se aproximasse a 90 metros dela, mas eles entraram diretamente na fornalha ardente e saíram para fora sem nem mesmo um ardor de fogo neles. E Nabucodonosor disse, cada homem que falhar em adorar este Deus, que seus filhos e ele sejam mortos, sua casa queimada e feita monturo. Isto é certo, bem, eles tiveram um reavivamento mundial, porque eles foram fiéis à palavra. Isto foi o que aconteceu. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Permaneça fiel com a palavra, sim, e sempre será maravilhosamente pago. Jacó, nós o mencionamos atrás. Eu tenho seu nome anotado aqui. Aqui estava ele, um pouco medroso, mas ele estava ficando. Ele estava permanecendo, ele estava com medo de Esaú lá. E ele sabia que ele estava afastado de Deus. Tinha estado afastado de Deus por todos estes anos, mas ele sempre tentou permanecer fiel com a palavra. E aqui Deus o chamou e lhe disse para ir para sua casa. Aqui estava ele bem na linha do dever, e lá estava Esaú com um exército.
Foi naquela hora quando ele foi mudado do nome de Jacó, suplantador, charlatão, para Jacó, um príncipe perante Deus. Quando ele saiu na manhã seguinte com seu ministério coroado, foi diretamente e encontrou com Esaú e não quis a ajuda dele. Amém? Fiel à palavra. Esta é a maneira que Deus faz as coisas, não é? Ele faz coisas de sua própria maneira, correto? Muitos de meus irmãos, eles estão tendo grande popularidade hoje entre seus irmãos denominacionais. Você somente fala o nome, rapaz, e é somente como um fogo em qualquer lugar, isto é certo? Você diz o tal nome desta pessoa, e depois de tudo, quando o Senhor falou comigo lá no Rio aquele dia, aquele reavivamento foi como uma ponta de lança ao redor do mundo, e de lá veio cada um destes grandes evangelistas. Eles vieram de volta com seus irmãos, veja, aquelas denominações das quais eles saíram. Eles vieram aqui e sustentaram esta reunião, misturada com denominações, e voltaram a elas outra vez. Eles têm muitos favores, grandes nomes no rádio, jornais e tudo, e todo mundo fala bem deles. Mas todos os homens têm me abandonado, porque eu tomei a palavra verdadeira e permaneci com a palavra. Eu tenho permanecido bem aqui no que ele me disse, preguei a palavra, não uma filosofia denominacional. Pregue a palavra, esta foi minha incumbência, permanecer com a palavra. E irmãos, aos que tiverem ouvindo isto em fitas, eu era um grande homem quando eu entrei entre vós, somente curando os enfermos, falando de visões e mostrando coisas. Mas quando eu fui lhes dizer a verdade concernente à palavra, por que vocês viraram as costas para mim? Vocês imaginam que estão somente cumprindo o que as Escrituras dizem? Sim, acontece desta maneira. Agora dificilmente eu posso chegar a um lugar. Cartas chegam o tempo todo. Uma que veio outro dia dizia: irmão Brana, eu tenho a maior confiança em você, mas eu ouvi você dizer que certa denominação a qual eu pertenço estava decaindo. Disse: de agora em diante não tenho mais confiança nenhuma em você. Disse: lá estavam cerca de 25 dos irmãos de minha denominação assentados em uma de suas reuniões, e disse: nós simplesmente nos levantamos e fomos embora quando você disse aquilo. Bem, todos os homens me abandonaram, mas há uma coisa, ele ficou ao meu lado. Eu não fui desobediente àquela visão celestial, a qual aconteceu lá embaixo no rio. Eu permaneci fiel a ela. Ele tem sido fiel a mim. Estou confiando nele. Algum dia, eu não sei quando, a coroação de meu ministério, eu simplesmente ficarei fiel tanto quanto possa ser. Eu não sei o que isto será. Eu não sei quando isto acontecerá. Mas quando ele estiver pronto, eu estou. Agora veja aqui, eu espero que ele coroe meu ministério com isto, de me deixar tomar as vestes da palavra e vestir sua noiva com a vestimenta da palavra, e para sua retidão. Eu espero que ele me coroe e me deixe ficar de pé lá naquele dia e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há muitos montes para subirmos. Pela força, às vezes isto fica difícil, mas o único que aponta o caminho sabe o que é melhor. Ele conhece o que é melhor. A fadiga do caminho parecerá nada quando chegarmos ao fim do caminho. Vamos procurar pela pegada sangrenta. Somente recorde, amigos, as areias têm sido levadas das pegadas daquele estrangeiro nas praias da Galileia.